Prontinho, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar de supervisão e transferência cruzada. E eu quero começar dizendo uma coisa muito importante. Muita gente faz supervisão, mas pouca gente se deixa supervisionar, né? A supervisão não é um espaço assim, como a gente até conversou, de validação, né? Muito menos de validação narcisística. Não é lugar para ouvir que você é bom, né? É um lugar para sustentar o que você sustentar aquilo em que você falha, escapa, repete, se defende. E aí, quando a supervisão ela vira conforto, a clínica ela vira risco. É claro, a supervisão não é também para ficar julgando e apontando, né? Mas ela é corretiva, vamos assim dizer, de uma certa forma, tá? E se existe algo que eu quero que vocês levem aqui da aula de hoje, é o seguinte: tudo aquilo que não é elaborado na supervisão acaba sendo atuado na clínica. E isso é um fato, não há exceções, tá? Então, hoje nós vamos falar daquilo que atravessa a supervisão ali o tempo todo, mesmo quando a gente não nomeia, que é a transferência cruzada. Tá? Isso exige maturidade clínica e não boa intenção. A transferência, ela não é um conceito abstrato, tá? É o modo como o paciente se relaciona com o analista sem perceber, ou até mesmo do analista com o supervisor, tá? Então, ele não fala com quem você é, o paciente não fala com quem o analista é, ele fala com quem ele representa. Então, é por isso que dois analistas nunca escutam o mesmo paciente da mesma forma. Eu posso atender uma pessoa e chega o José, por exemplo, atende a mesma pessoa, ele não vai ter o mesmo olhar que eu tenho, né? A escuta dele não vai ser igual a minha, porque a transferência não é só do paciente, ela é relacional. Quando o paciente idealiza, ele está tentando não entrar em contato com a própria falta. Quando desvaloriza, testa, provoca ou até mesmo abandona, ele está ali repetindo algo que ele já viveu. Por exemplo, um paciente que diz assim: você é a única pessoa que me entende, fala para o analista, né? Vai ter analista que vai falar: nossa, muito obrigada, fico feliz com isso, é bom saber. Mas, gente, isso na verdade não é um elogio, isso é um alerta clínico. Ali existe uma demanda de fusão, e se o analista aceitar esse lugar, ele deixa de ser analista. Tá? A transferência, ela não é um vínculo saudável, ela é uma repetição inconsciente. E por isso que nós usamos a transferência como ferramenta. Então, quando o paciente vem e fala, né, como eu mencionei aqui, você é a única pessoa que me entende, o meu olhar não deve ser de tipo, nossa, caraca, eu sou a única pessoa que entende aquela pessoa, deve ser, né, o cara, ninguém mais entende ele, só eu, não sei o quê. Não é essa a visão que eu tenho que ter. A visão que eu tenho que ter é o que isso diz respeito àquela pessoa. Por que ela tem aquela visão? Por que ela me enxerga desse jeito? Tá? É esse o olhar, é essa escuta que eu tenho que ter. Elogio é bom, muito legal. Mas, né, aonde esse elogio está levando o paciente, tá? A contratransferência é o corpo do analista falando, né? Então, a gente tem, muitas das vezes, o cansaço excessivo, o sono, a irritação, a pena, a ansiedade, a vontade de salvar, a vontade de largar o caso, né? Tudo isso é uma linguagem. O problema não é sentir. Sentir, ok. O problema é negar o que se sente. Então, quando o analista ele diz assim, por exemplo, isso é coisa minha, muitas vezes ele está se defendendo de escutar o que o paciente está produzindo nele. Por exemplo, aqui para ficar mais claro, paciente que sempre chega em crise. O analista ele vai começar a se sentir responsável pela sobrevivência daquele paciente. Isso não é empatia, tá? Isso é captura.
E o analista que é capturado, ele deixa de escutar. Então, a contratransferência não trabalhada, ela vira atuação técnica travestida de cuidado, tá? Então, a supervisão, ela não é a continuação da formação, ela é a continuação da análise do analista, tá? O analista, ele chega na supervisão atravessado por afetos que ele não conseguiu simbolizar ainda. Então, ele chega querendo resposta, mas o que ele precisa, na verdade, é de uma escuta. Então, muitas das vezes, a pessoa chega assim, Ana, ai, eu peguei um caso em que a pessoa reclama disso, disso, disso. Eu travei. Por que você travou? É o caso em si, né? Será que é o caso? Ou será que é algo ali em você, né? Então, será que realmente você quer a resposta de o que fazer nesse caso? Ou será que você quer entender por que você travou? Né? São coisas diferentes. Então, o ideal não é eu falar, olha, fulano, você travou, você deveria ter feito isso, questionado tal coisa, né? Analisado a infância. Não é isso. É entender por que ele travou. Né? Se ele travou em um caso, alguma coisa ali mexeu, né? Então, o supervisor ele não vai resolver o caso, ele vai devolver as perguntas de uma forma analítica. Quando o analista ele sai da supervisão com certeza absoluta, gente, algo está errado, né? Então, quando o supervisionado ele diz o seguinte, eu não sei mais o que fazer. Muitas vezes o que está em jogo ali é, olha, eu não suporto mais sentir isso. Às vezes o que ele está sentindo, na verdade, não é não saber mais o que fazer, mas é aquela frustração de se sentir incapaz que já vem, sabe Deus de quando, e não por conta de uma análise de um paciente, de um caso, tá? Então, a supervisão é o lugar onde o analista ele pode dizer, olha, eu não dou conta, mas sem destruir o paciente, tá? E aí a gente tem a transferência cruzada, que é quando os afetos não ficam em um único lugar, eles circulam. O paciente transfere no analista, o analista transfere para o supervisor também afetado vai lá e transfere para o supervisor dele, e a gente entra ali num ciclo, praticamente uma pirâmide, né? E fica todo mundo afetado, tá? E o erro não é ser afetado, o erro é fingir que não foi, tratar isso como natural, como algo comum e deixar quieto, tá? O erro está aí. Então, o analista, ele pode querer agradar o supervisor, pode temer ser julgado, pode competir, pode se calar, e tudo isso fala, né? Por exemplo, o supervisionado que só traz casos bem-sucedidos. Ele, na verdade, está defendendo a sua imagem e não o paciente. Por que ele só está trazendo os casos bem-sucedidos? Por que ele não está trazendo aqueles casos onde ele trava, onde ele tem dúvidas, onde ele se sentiu incapaz, né? Ele está trazendo ali, ele está tratando a supervisão como um palco, e, na verdade, não é um palco, é o trabalho, né? Então, o analista na supervisão, ele ocupa o lugar de quem não sabe. E se ele não tolera esse lugar, ele começa a se defender ou querer mostrar somente as suas qualidades. Toda a defesa do analista acaba virando o quê, gente? Um limite clínico. Aí entra o que eu falei lá no início. Se isso não é elaborado, acaba afetando o atendimento, tá? Quem não suporta ser confrontado, acaba confrontando demais o paciente. Quem não suporta errar, acaba apontando os erros do paciente. Quem não suporta qualquer outra coisa, vai lá e joga para dentro da clínica, né? Se não suportar falhar, por exemplo, vai exigir demais de si mesmo e do paciente, né? Então, olha o problema aí, né? Quando o analista ele quer ocupar um lugar ali que não é dele na realidade, tá? Então, o analista, ele tem que ter esse lugar de quem não sabe. Não é uma questão de
humildade, é uma questão de responsabilidade, é uma questão até mesmo ética, tá? Então, eu pego casos em que a pessoa fala assim, ai, Ana, eu tô até com vergonha de falar com você, porque, eu já estou atuando há 1 ano. Mas por que está com vergonha? Né? Tem que trazer os casos, não é, mas é porque eu já peguei um caso assim antes. Ok, e tem que trazer, não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de falhar, você não é obrigado e nem deve, na verdade, saber tudo, ninguém sabe tudo. Eu estou no papel de supervisor, eu não sei tudo. Quem me dera se eu soubesse de tudo, né? Mas não sei. E é por isso que eu continuo sempre estudando, eu continuo sempre indo atrás, e eu tenho também aquele que vai me assistir, que trabalha comigo, eu tenho um analista, eu tenho um supervisor, porque eu não vou saber tudo. Né? Então, aquele que chega, né, só trazendo casos bonzinhos, onde ele, olha, arrebentei aqui, só quer que eu concorde e fale, nossa, que legal, que bom, parabéns, ele, na verdade, ele está ocultando o medo dele de achar que está falhando, de ser julgado, né, e isso vai afetar lá a clínica dele, infelizmente, tá? Eu falo isso, gente, porque eu uso muito Threads, né, para ler principalmente. Por quê? Eu vejo muitos pacientes expondo situações que eles passam com terapeutas. E eu vejo que muitas das situações que os pacientes colocam ali de seus terapeutas, muitos casos, é falta de supervisão, gente. É falta de levar o que está ali, né? Ou até mesmo falta de análise, o que está ali te incomodando para a supervisão. E isso acaba refletindo no paciente, né? Analista que começa a desabafar seu caso pessoal dentro da clínica, o paciente que escuta, né? Analista que aponta o dedo, né? Eu estou em um grupo de adictos também, onde eu dou alguns suportes e tal, e eu estava vendo a reclamação de uma pessoa que tem um marido internado numa clínica, e aí o marido dela, numa das visitas que ela fez, o marido dela virou para ela e falou assim, olha, me tira daqui, porque a minha psicóloga falou o seguinte, ela falou que o meu maior problema é você, que se eu me separar de você, tudo melhora. Gente, não é uma postura de terapeuta falar um negócio desse tão na lata, né? Tá faltando um discernimento, será que não está faltando um orientador, um supervisor, ou será que ela está tão estafada que ela já está jogando aquilo? Será que de repente não é ela que está querendo se separar, de repente do relacionamento dela e está jogando isso para o paciente? Então, gente, a supervisão é importantíssima por conta disso, porque se a gente não tem essa questão elaborada, vai recair no nosso atendimento, tá? O discurso do supervisionado, ele é clínico. A forma como ele conta o caso vai revelar a sua posição subjetiva. Justificativas excessivas, detalhes irrelevantes, silêncios, tudo isso importa. Por exemplo, quando o supervisionado diz o seguinte, esse paciente é muito difícil. É difícil para quem? Né? É difícil para ele? É difícil num contexto geral? Se é difícil para ele, é difícil para ele por quê? O que está incomodando nele para ele achar que é difícil? Porque, na verdade, não existe um paciente difícil, existe um paciente não bem elaborado. Essa é a verdade. A gente vai ter situações em que a gente vai penar num determinado caso? Sim. E aí a gente vai levar na supervisão e tudo mais. Mas não existem pacientes difíceis, existem pacientes que não foram elaborados, né? E aí ele pega e fala assim, eu fiz tudo certo, mas está difícil, né? O que ele está tentando proteger? O que é tudo certo para ele? Por que ele está na defensiva? Eu fiz tudo certo, o problema é aquela pessoa que é difícil. Né? Por que essa defensiva? Por que já ir se defendendo? São coisas que o supervisor tem que levar, tem um questionamento que a gente devolve para o analista, tá? Porque, gente,
a supervisão não é um acolhimento, entendam isso. A supervisão é ética. O analista, ele não é neutro, ele é implicado. A clínica, ela começa quando o analista aceita olhar para aquilo que prefere não ver, tá? Então, é por isso que eu sempre bato na tecla de que a supervisão não é opcional, é responsabilidade clínica. Eu vejo muitas pessoas terminando seus cursos, não seguindo uma supervisão, já não faz uma análise, não faz uma supervisão, pum, começa a atender. Né? Aliás, já vi gente que nem terminou a formação e já acha que pode atender, tá? E aí depois começa o desespero, né? Começa o desespero porque, fez uma sessão com a paciente, nunca mais ela voltou, nem responde minhas perguntas. Por que será? Né? O que aconteceu ali para aquele paciente não querer mais voltar? Eu fiz um atendimento, estou fazendo, já estou na terceira, quarta sessão, mas eu não sei mais o que fazer. Perguntei para o chat GPT, já peguei caso que a pessoa fala isso. Perguntei para o chat GPT, o chat GPT me falou para fazer isso, isso e isso. Chat GPT não é supervisor, né? Chat GPT não tem o feeling humano. Chat GPT, não ri não, Eric, é verdade, tá? Colegas seus de turma, inclusive. Então, eu já peguei situações, já eu não vou falar bate-boca, porque eu não bato boca, mas eu puxo a orelha, né? Quando eu vejo situações assim, né? Eu não estou fazendo a supervisão com a senhora, já aconteceu, não estou fazendo a supervisão com a senhora porque eu não tenho dinheiro. Ok, não tem dinheiro, eu entendo, não precisa também ser comigo, pode ser com, né? Enfim, com alguém, com outro profissional, mas tem que ter. E aí a pessoa não está fazendo, como eu falei, não precisa ser comigo, pode ser com outro, mas não está fazendo com ninguém, e depois ela fica perdida. E aí, como eu falei para vocês, eu fico no Threads, eu leio muitas coisas no Threads, porque aí eu trago como exemplo para vocês, inclusive. E aí, acontece assim, a pessoa bota lá no Threads, gente, eu estou atendendo uma pessoa assim, assim, assado, e ela falou isso, eu já acho isso um absurdo, levar o caso para uma rede social assim, para depois perguntar o que faz. Gente, o que as outras pessoas vão pensar? Né? Tipo, você está atendendo, você não sabe o que fazer, ainda trouxe para a rede social, né? E aí a gente entra num caso que é sempre muito debatido. O psicanalista, muitas das vezes, já é mal visto por determinados profissionais da saúde, né? E aí entra uma situação dessa, onde a pessoa vai lá e coloca no Threads, que ela simplesmente não sabe o que fazer com o paciente, qual moral que aquela pessoa vai ter, infelizmente ela não vai ter. E aí, dela, o pessoal já começa a generalizar até para outros psicanalistas, e vocês sabem que é assim que funciona. Né, eu acho que pelo menos um de vocês aqui já deve ter tido alguém que falou o seguinte: a psicanálise não tem faculdade, não tem validade. A psicanálise, a psicologia a gente estuda, ou a psiquiatria estuda não sei quantos anos, não tem nem comparação com o conhecimento de vocês, né? E aí a gente começa a ver situações como essas que eu mencionei, que o pessoal coloca na rede social, em threads e tudo mais, a gente fica mais desmoralizado ainda, né? E, Eric, sim, é falta de ética, sim, levar o caso para uma rede aberta e tudo mais, é falta de ética, claro que é, por mais que a gente não mencione o nome, se a pessoa for ver o caso dela ali, se ela for ler, ela vai saber que é dela que está falando, porque ela conhece o próprio caso. Né? Então, vamos supor que a pessoa está falando de algo que eu falei, Ana, falei na clínica. Se eu estou lá no Threads, passando, vendo as coisas, e de repente eu vejo aquele caso, eu sei que é de mim que a pessoa está falando, porque eu conheço a pessoa e eu conheço o caso. Né? Eu conheço a pessoa que postou, eu conheço o caso. Olha que absurdo. Já cabe um processo. Né? Então, quando a gente fala da supervisão, né, a gente está falando dessa necessidade de explorar aquilo que está no analista e que ele corre o risco de replicar na clínica,
né? Ou de não saber elaborar na clínica. E aí, como ele não sabe elaborar, fica aquela coisa, como eu mencionei antes também, ele começa a sobrecarregar, ele afeta o paciente, ele afeta o supervisor também, se não tiver lá os seus próprios cuidados, ele começa a levar isso acima, e assim vai, e a gente entra naquele ciclo absurdo, né, onde um afeta o outro, coisa que poderia ter sido evitada desde o início dentro da supervisão, né? Só que, infelizmente, muitos analistas não vão para a supervisão, ou porque eles têm medo, né, de serem julgados, ou porque eles acreditam, já conheci pessoas que disseram isso, porque dentro da clínica acontece a transferência contra transferência. Se acontecer dentro da supervisão é porque o meu supervisor não sabe trabalhar, porque não pode ter transferência contra transferência. Como assim não pode ter? Né? É uma ferramenta para a gente trabalhar também. A transferência, contra transferência, são ferramentas para a gente elaborar e trabalhar. O problema é que a pessoa, ela teme escutar sobre ela como analista. Ela teme olhar para ela mesma como analista. Porque o supervisor não julga, mas ela se julga. Essa é a verdade. O próprio analista se julga, né? E nisso do próprio analista se julgar, ele acaba achando que os outros também vão julgá-lo e não procura um supervisor, não leva o seu caso, né? E aí ele acaba afetando todo o seu atendimento, afetando às vezes até mesmo a sua própria vida pessoal, porque aquilo ali vai começar a virar uma bola de neve, vai crescer, vai crescer, vai crescer, e quando for explodir, já é um pouco tarde, né? Então, assim, se a gente for parar, se cada um de nós for parar para pensar aqui, uma simples pergunta, né? O que hoje em mim precisa ser supervisionado? A gente vai ficar aqui, gente, 1, 2, 3 horas pensando, né? E é isso que acontece com o analista quando ele pensa se ele deve ou não procurar um supervisor. Por quê? Porque não é fácil, né? Quando a gente pensa assim, o que em mim hoje precisa ser supervisionado, a gente começa a se auto-sabotar. Porque eu penso assim, nossa, vamos supor que eu, Ana, por exemplo, né? Poxa, já estou há tanto tempo clinicando, acho que eu já vi de tudo. Um exemplo. Na verdade, a gente nunca viu de tudo. Mas eu acho que eu já vi de tudo. Então, eu acho que nada precisaria ser supervisionado, não. Em contrapartida, uma outra pessoa, ela pode justamente pensar o contrário, achar que tudo nela precisa ser supervisionado. Por quê? Porque ela precisa ser escutada. Ela não tem dúvidas, ela não tem perguntas, mas ela precisa ser escutada. Como eu falei anteriormente, quando eu falei um pouquinho no início da aula, né? Eu vou abrir aqui agora para a gente fazer uns debates, né? Então, eu vou fazer a minha primeira pergunta e nós vamos começar com o nosso debate. Eu já dei aqui a minha visão em relação à pergunta que eu vou fazer, mas na visão de vocês, o que evita um analista levar seus casos defeituosos, vou botar entre aspas, né, que não seria a palavra correta, mas de levar os casos complicados, os casos que ele trava. Por que muitos analistas não levam esses casos para a supervisão? Só querem levar os casos que ele considera bem-sucedidos. Quem gostaria de dar aí a opinião primeiro? Vamos lá, Eric. Sabe uma questão que me vem quando eu penso sobre esse assunto? Uma é aquela própria questão que você citou, sobre as próprias questões de brilho e etc. Mas, por outro lado, me vem uma outra coisa. Será que ele está realmente com a devida intimidade com aquele supervisor? Será que ele está realmente ok ao ponto de se sentir à vontade e tranquilo, de falar de uma forma adequada? Porque casos que dá tilt, todo mundo com certeza vai ter. Eu digo que é inevitável.
Dizer que a análise é uma coisa super fácil, que parece que tudo flui, olha, isso nem na teoria é desse jeito, e na prática não acontece. Não é aquela coisa tão difícil, não é aquela coisa tão terrível, mas ao mesmo tempo sempre vai existir alguma questão, seja cultural, seja algum entrave, seja alguma situação que a gente não está devidamente trabalhado, ou nem tem ideia de como lidar adequadamente, que vai precisar mesmo. Pode falar, Eric. Acredito que era só isso o que tinha pensado sobre. Entendi. Mais alguém quer falar? Ok. Eric, então. Pode ocorrer, sim, o caso em que o analista ele não tem, entre aspas, intimidade, vamos assim dizer. Na verdade, ele não se sente confortável com aquele supervisor, né? E ele vem com só os casos bons para ele ser bem visto de repente, né? Aí eu não tenho, não me sinto à vontade com aquele supervisor, então vou levar só os casos em que a gente encerra mais rápido, porque está tudo bem, está tudo fluindo, né? E eu também não vou correr risco de ser julgado por uma pessoa que eu não conheço, uma pessoa que pode, né? Pode acontecer, mas assim, ao mesmo tempo, entre aspas, seria um caso fácil de se resolver, né? Porque a pessoa ela não está presa naquele supervisor, né? Ela não é vinculada àquele supervisor e não pode trocar e pronto, e acabou. Né? Da mesma forma que um paciente não é preso a um analista. Se ela não se sentir bem, ela não se sentir confortável, ela vai parar e vai trocar, né? Mas a questão principal nesse exemplo que você está dando é por que ele não se sente à vontade, né? É um problema dele ou um problema com o supervisor? O supervisor não mostrou ali a devida atenção, a devida escuta, ou o paciente não se sente confortável porque ele também tem seus medos, né? E aí esses medos estão impedindo ele de se sentir confortável ali dentro da clínica, né? Pode acontecer. Eu peguei um. Apesar que me vem uma dúvida sobre isso. Ah, Subentendendo que tal questão aconteça, de certa forma, ele não estaria se assaltando? sim. Não, porque vamos imaginar que eu tivesse aqui com você como minha supervisora. Uhum. Se eu fosse levar o bonitinho, qual seria o sentido? Eu tenho que levar aquilo que eu estou com dificuldade. Eu tenho que levar Exatamente. aquilo que eu não estou com facilidade. Exatamente. Se é para Mas levar o assim, fácil, nem sentido tem. Eu estou e literalmente assim, olhando às e já, cara. vezes também, Eric, até o bonitinho não é tão bonitinho assim, né? É, vou Sim, pegar sim, aqui um sim, sim. exemplo. Eu vou pegar um exemplo. Eu tenho uma aluna, né, Uhum, em que ela está na fase da supervisão, né? sim. Ela vai atender e eu supervisiono. Uhum, E aí eu trouxe uma pessoa para ela atender, e uhum. a pessoa, aí vou falar o termo que eu não gosto, mas é porque é um termo que eu À acho vontade. mais fácil de entender. É uma pessoa difícil de analisar. Por que Uhum, difícil de analisar? Porque é aquela pessoa que buscou análise, mas quando ela sentou para ser analisada, ela falou o seguinte: olha, para mim está tudo ótimo. Eu sempre me virei muito bem, eu sempre soube fazer tudo sozinho, eu sempre consegui resolver minha vida, eu sempre consegui um bom trabalho, eu ganho muito bem, e não sei o quê, não sei o quê. E aí eu estou só escutando, porque até então eu só falo no final, né? Eu só vou uhum, escutando, uhum. escutando, escutando, quando encerro, eu dou o feedback do atendimento dela. Na hora de encerrar, ela se despediu da pessoa, a pessoa saiu, ela falou: Ana, que pessoa maravilhosa para se trabalhar, não tem dor de cabeça nenhuma. Eu falei: você tem certeza? Porque a vida dela é maravilhosa, ela sempre se virou sozinho, até que ponto isso é bom? Sempre fez tudo sozinho, até que ponto isso é bom? Não é porque ele disse que é bom, né? Uhum. Então vamos supor, esse seria um caso bonitinho para eu levar, mas será que ele realmente é bonitinho?
Eu diria que isso daí foi só social. Se ele está chegando para você, oh, você é maravilhosa, isso, é aquilo, eu falei, beleza, a gente fez o social. Agora vamos começar? Porque Entendeu? se eu estou Então, vendo desse assim, jeito, eu só estou até vendo social. mesmo quando o analista ele vem trazendo os casos bons, às vezes os casos bons não são tão bons. Ele está achando que é bom porque ele conseguiu, na cabeça dele, desenvolver bem a situação. Mas será que desenvolveu bem? Então, assim, Uhum, uhum. quando a gente fala, ele só trouxe casos bons, foram bons para eles, e a gente, Sim, para sim, ele. Então, a sim, gente também tem que entendi. analisar por que é bom para ele, né? Uhum. Será que eu fiquei igual a dessa aluna que aí eu dei o feedback, expliquei para ela a situação e tudo mais? Será que para ele foi bom porque ele não teve trabalho? Mas aí por que ele não teve trabalho? Ou Né? porque é confortável, né? Porque Né? alguma coisa que a pessoa está trabalhando ou vivenciando e afins, que ele está bem confortável e tranquilo de lidar com aquilo. Não é algo que vai mexer, que vai perturbar nem nada. Exatamente. Então a gente fica aí com essa coisa de, na verdade, não existe nada que realmente é tranquilo, é realmente fácil, Uhum, né? uhum. Tem sempre aí alguma coisa para a gente estar olhando, tá? Bom, mais alguém quer falar alguma coisa em relação a essa pergunta que eu fiz? Eu diria alguma coisa, até para somar isso que vocês estão dizendo, que o Eric falou e que você também falou, Ana. Nem todos, aliás, eu diria que não existem casos bonitinhos. Se alguém procura terapia, procura um tratamento para tentar resolver as suas queixas, seus conflitos, suas demandas, é bem possível que não que haja problemas aí, tá? E é bem possível também que ela arraste isso por debaixo do tapete. Tem muita coisa que é arrastada debaixo do tapete para mascarar uma situação. Não, eu vou mostrar que eu estou bem, mas não está bem. Aí vale dizer o seguinte, até nas perguntas que você faz, né? Tendo uma anamnese que você faz com a pessoa, talvez na própria anamnese você já consiga descobrir uma ponta de um iceberg ali, sabe? Alguma coisinha que você vai mexer. Ah, tá aqui, ó. Aqui tem um ponto crucial que a gente pode discutir. Então, essa questão mesmo de supervisão, eu só vou levar os casos bonitinhos, você está se auto-enganando também, tá? Por quê? Exatamente. Você está se auto-enganando, não Exatamente. é? Todos os problemas. Puxa vida, eu caio num setting terapêutico. A pessoa que vai procurar uma terapia, consequentemente, ela tem problemas para trazer. Vale dizer que o analista tem que perscrutar isso aí, trabalhar as questões, né? E não se acomodar simplesmente nos depoimentos. Não, tá bom, então tá tudo certo. Exatamente. Foi mais ou menos o feedback que eu dei para essa minha aluna. Eu falei, pensa comigo, né? Uhum. Se ele, desde muito novo, que foi exatamente a frase que ele usou, desde muito novo, eu sempre resolvi tudo sozinho. Gente, olha o peso disso. Com certeza. Olha o peso. Eu sempre resolvi tudo sozinho. Olha o peso, né? É, Comecei a trabalhar muito cedo e hoje eu ganho bem. Ok, mas foi às custas de quê que hoje você ganha muito bem? Se carregou tudo sozinho, resolveu tudo sozinho, começou a trabalhar muito cedo, né? Então, o peso é muito grande. E aí foi até o feedback que eu dei. Faltou investigar essa situação, porque ninguém foi perfeito o tempo todo e busca uma terapia. sim, Faz sim. sentido, né? Você Tem ganha alguma bem, coisa ali você que ele ganha bem. sabe que não está bem, ele só não revelou ali. Cabe a você não só ouvir o que ele está falando, e sim escutar o que ele está falando. É, Né? Que é uma coisa que a gente exatamente. já conversou numa outra aula. Tem a diferença do ouvir e do escutar. Né? O ouvir a gente ouve o tempo inteiro. A gente ouve o pessoal tagarelar o dia todo, o tempo todo, né? Você vai no salão de cabeleireiro, que eu evito, por sinal, por conta disso. O que Uhum. mais falam, o que mais fazem é falar. E a gente E uma questão muito interessante, né, que a gente percebe até na roda de conversa de amigos, as pessoas colocam pessoas como foco da conversa.
eles não colocam situações, casos para discutir, né? Eles trazem a pessoa, fulano de tal, minha mulher é assim, meu marido é assim, o meu filho é assim. E por que pontuar a pessoa? Vamos pontuar a situação. O que aconteceu nesse contexto, né? Eu ganhei bem, eu trabalhei, sempre me virei sozinho, sempre eu tenho um excelente salário graças ao meu esforço. Tá bom. E o que você ralou para chegar até aí? Porque você deve ter estudado, deve ter feito isso, ter feito aquilo, deve ter ouvido muita besteira ao longo dessa estrada. Enfim, tem coisa aí, sim. Né? Então, mas alguém quer falar alguma coisa sobre essa questão? Senão, vou partir para a próxima pergunta. Muitos analistas levam para a supervisão a seguinte questão: o paciente falou comigo, se abriu, falou sobre isso, e eu tive empatia, né? Eu compreendi o que a pessoa falou, me tocou, até chorei. Eu estou pegando um caso, inclusive, verídico, tá? Até chorei. Aí vem a minha pergunta para vocês. Qual é a diferença de empatia e identificação excessiva? Daniele levantou a mão. Pode falar, Daniele. Olá, boa noite. Boa noite. É complicado quando o analista se identifica nesse ponto, né? Porque isso vai atrapalhar bastante a maneira como ele vai ouvir. É claro que a gente tem situações que pegam a gente desprevenido, tem coisas que você se identifica realmente porque você viveu alguma coisa muito parecida, ou aquilo está muito próximo de você de alguma maneira, ou é algo que você acha terrivelmente absurdo, e aquilo te incomoda em vários níveis, né? Mas quando você se deixa agarrar por essas emoções, por esses sentimentos, você deixa de ser analista. Você vem para um ponto mais de amigo, de cuidador, de qualquer Salvador. coisa. Exato. Mas você sai do papel de analista. Você não consegue mais ouvir a pessoa, como o Siqueira falou, desassociar, né, o caso da pessoa, e você começa a ter uma influência muito grande em cima a tua pessoa, né, acaba tendo uma influência muito grande em cima do que está sendo trabalhado, e você não vai conseguir oferecer para o analisando um espaço de análise, não? Você vai estar aí, na verdade, trocando figurinhas com a pessoa, ao invés de estar desenvolvendo uma análise. Aí, realmente, é um ponto muito legal para levar tanto para a análise pessoal quanto para o Para supervisão. Supervisor, né? Você leva para os dois. Gente. Você vai ter que lidar, né, com aquilo que te enroscou, você vai ter que lidar e trazer para a supervisão realmente para ajudar a desanuviar as coisas, a separar as situações. De um lado, o teu analista te ajuda a segurar a barra, e o supervisor te ajuda a não continuar se envolvendo com aquela coisa de uma maneira que você empaque, né, a análise com o teu analisando. Então, aí é um trabalho em conjunto, uma equipe que precisa entrar junto para conseguir garantir o resultado. Exatamente. Quando a gente tem a empatia, a gente tem a escuta acolhedora, né? Mas quando a gente tem a identificação excessiva, que ocorre em alguns casos, e a pessoa ela acha que ela está sendo empática, né? Ela acaba saindo do desejo de ajudar e indo para a necessidade de controlar. Aí entra aquele exemplo que eu falei do grupo lá das pessoas adictas que
a familiar disse que o marido disse, que a psicóloga disse, ó, que a psicóloga disse que ele tem que separar dela, porque ela é o problema, né? Tipo, da onde está surgindo isso? Ou então, já aconteceu também de eu pegar uma paciente que ela saiu da terapeuta que ela estava, eu não sei se era psicanalista ou psicóloga, ela falou só que era terapeuta, eu também não quis saber do profissional. Mas ela falou para mim também que ela estava tendo um problema conjugal, e a psicóloga, ela falou, olha, como ele já te traiu, sai de casa. Quem sou eu para falar que ela tem que sair de casa? Né? Eu não posso falar para ela sair de casa. Não é assim que funciona. E aí vem aquele questionamento. Será que ela se identificou tão fortemente, porque de repente o relacionamento dela não está bem em casa, ou ela já foi traída, porque ela não deu uma análise, ela controlou, ela tentou controlar o que a paciente tem que fazer, sair de casa. Ela nem questionou, de repente, que também não seria o correto, mas de repente você não acha que seria melhor você sair de casa para você espairecer, sei lá, para raciocinar? Não, ela falou, sai de casa. Ou seja, ela tentou controlar a situação. E é isso que acontece. Quando a gente tem a identificação excessiva, o ajudar já não existe mais. O analisar já não existe mais. Entra o controle. Eu preciso controlar aquilo ali, eu preciso dar um destino para aquilo ali. Por quê? Porque eu me identifiquei. Então, comigo eu faria assim e esse é o correto. Entendeu? E não é assim que funciona. Então, quando a gente faz a supervisão, a gente precisa saber que o nosso analista, ele pode estar tendo empatia ou ele pode estar tendo uma identificação excessiva, né? Qual dos dois está ocorrendo? E o que fazer nesses casos, né? É isso que a gente precisa separar, tá? Mais alguém quer falar alguma coisa em relação a isso? Eu acho que essa questão de empatia está muito lugar comum, viu, Ana? Hoje em dia, pelo amor de Deus, Santo Eustáquio, eu diria, como as pessoas falam, você tem que ser empático, você tem que ter empatia. Não necessariamente, você não precisa ser. A empatia, às vezes, ela é perigosa, sabe? Ela cai numa seara aí complicada. Não, eu tenho que me colocar no lugar do outro. Nós temos a nossa subjetividade. Cada um tem uma subjetividade. Eu sou diferente de você, eu sou diferente do meu paciente. Eu vou me colocar no lugar dele, não dá para colocar no lugar dele, porque eu não vou sentir a mesma coisa que ele sente. O ambiente dele é diferente, o contexto onde ele está é diferente, né? Então, eu sou muito cauteloso com essa questão de empatia. É verdade isso aí. Se a gente quer forçar, se colocar no lugar do outro para sentir o que ele está sentindo, você pode esbarrar sabe, numa coisa mascarada aí, entende? Eu vou fazer de conta que eu tô sofrendo igual você. Não. Por que você, que nessa história que você contou aí, né? Separa dele que resolve o problema, separa da mulher. Não é assim. O que você faria nessa situação? Como é que você pensa quando acontece isso com você? O que passa na sua cabeça quando você tem uma violência, um desagrado, um desafeto, alguma coisa? Qual que é a sua sensação? Como você se sente? Se sente mal num relacionamento? Enfim, abordagem é tudo, né? Você tem que ser cauteloso. Eu sou meio cético com essa questão da empatia, viu, Ana? A empatia está muito lugar comum, muito famigerado. Tá. Tem que ter empatia. Ao lado da empatia tem a simpatia também. A simpatia é estar junto, não estar no lugar de, é estar junto, sim, junto. Patos, doença. Eu estou junto com você na sua doença, eu sofro com... Eu acharia até mais prudência ser simpático do que ser empático. Talvez desse mais certo. Isso aí.
Quem levantou a mão aí? Márcio, levantou. Alô, pessoal, boa noite. Boa noite. E aí, tá assistindo aí, tá muito legal a aula, viu? Muito parabéns aí. E aí eu quero compartilhar essa questão que o professor Siqueira começou a falar, sobre essa questão da empatia. De certa forma, ele tem razão, né? Porque a empatia, ela cria um vínculo muito forte entre duas pessoas, do qual realmente a gente precisa sentir a dor do outro, a gente precisa não se colocar no lugar do outro, mas a gente sentir algo que nos comove, né? Que nos leva a modificar a nossa estrutura inteira, até psíquica, entendeu? E o analista, ele não pode se colocar nessa posição, porque senão ele não vai atingir o nível de neutralidade necessário, né? Na verdade, ele é o sujeito que recebe, né, faz aquela questão do continente e transfere isso, né, com uma transferência positiva, de forma que leve o sujeito a se encontrar naquilo que ele precisa resolver. Então, se você realmente se levar pela empatia da forma que é escrita em si mesmo, você vai entrar num sofrimento e você vai receber isso de uma forma em que você vai sair mal da sua análise, você vai ter que ir para o seu supervisor lá e chorar lá com ele, porque que você vai fazer? Então, exatamente, essa questão é muito importante quando a gente fala sobre a empatia, porque eu acho que a empatia não cabe mesmo dentro da questão da análise. Né? Você é um sujeito neutro ali, entendeu? Você recebe isso e devolve isso, né? É como fala na própria, como fala mesmo, na própria teoria, né? O supervisor, o analista recebe isso, certo? Metaboliza isso, entendeu? E depois faz com que o sujeito reflita sobre aquilo. A gente só é esse canal. Exato. E olha aqui, a gente querendo dizer ou não, sabe? A gente querendo dizer ou não alguma coisa, a gente acaba vindo para a supervisão dizendo assim, eu não consegui dar conta disso. E quando a gente traz para a supervisão dizendo que a gente não conseguiu dar conta disso, é exatamente porque a gente entrou nesse processo de empatia, uma coisa que não devia acontecer. É isso que eu queria contribuir aí, pessoal. Perfeito, isso que você falou aí. Você usou uma palavra-chave que eu acho extremamente interessante, que é o continente. O analista é o continente que você vai trabalhar com o contido do paciente. É isso aí mesmo. Muito Eu legal. costumo falar que na clínica a gente tem a empatia clínica, que na verdade é a validação do que a pessoa está sentindo. Isso. Né? E não o envolvimento ou se colocar no lugar, ou, né? Aí a empatia clínica é validar o que a pessoa sente, né? Eu não recrimino, eu não julgo, eu valido, porque para ela aquilo é verdadeiro, para ela aquilo está afetando, para ela, né, aquilo dói. Então, aí eu falo que existe a empatia e a empatia clínica, né? Que a empatia clínica, ela não é aquela que, como o Márcio falou, não é aquela que está escrita, né? Que a gente conhece, que todo mundo fala que é se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro dentro da clínica, acaba indo para um lado que não é bom, que é justamente o lado que eu mencionei da identificação excessiva, né? A empatia escrita acaba levando a isso. E aí entra aquele caso que eu falei, a pessoa, eu até chorei com a paciente. É complicado, né? Aí a empatia virou identificação excessiva, né? Não é a empatia clínica onde eu valido o choro da paciente, né? E, inclusive, deixo ela chorar à vontade, se liberte, chore quanto quiser, enquanto isso eu vou observando, né? E tudo mais, é diferente, né? Então, eu costumo brincar que existe a empatia clínica, né? Que, na verdade, aí é a validação. Eu não uso muito dentro da clínica o termo validação, porque o paciente ele entende de uma forma diferente a validação. Ele entende que a validação é eu dizer que está certo e pronto. Né? E não é também isso que eu estou dizendo, sim que funciona para ele, né? Que cabe para ele, funciona para ele, e não estou dizendo que está certo ou que está errado. Né? Então, eu também não gosto muito do termo validação dentro da clínica. Aqui, quando a gente está em aula, a gente entende o que é a validação, né? Mas dentro da clínica, por exemplo, eu não uso muito esse termo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Já são 9h, se alguém quiser falar alguma coisa. Eu pego muito parecido nessa forma que você está falando
validação realmente fujo desse termo, principalmente com as pessoas que eu tenho mais contato. Se eu cair na besteira de dizer esse termo, vai virar tudo menos o que deve. Porque eles vão levar a uma espécie de superlativo, como muitos grupos estão usando hoje nesse termo, que eu digo, não era bem isso a história. Eu compreendo que você está falando até um certo limite, eu posso entender, vou valorizar a tua percepção, posso até ter uma certa empatia, bem certa, mas é só até aí. E eu vou servir essencialmente como mediador, para que a pessoa se entenda, seja lá o que ela quiser. Isso aí. Certinho. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu. Fale, Ângela. Estão me ouvindo? Estou ouvindo. Eu perdi uma parte aí, porque meu celular apagou e eu me perdi um pouco, mas até onde eu escutei, eu estava falando da relação do supervisionando com o supervisor. Então, o que eu acho que você falou, por que eles não levam, né? O supervisionando não leva para o supervisor os casos mais difíceis. Eu acredito que existam múltiplos fatores que levam a isso, né? Primeiro, ele não achar que o supervisor esteja capacitado para tal. Também ele pode já se achar também não está habilitado o suficiente e também tem medo do fracasso. E também ele pode não gostar simplesmente do supervisor, né? Não ter assim, uma relação muito agradável, não se sentir à vontade. Então, existem de parte a parte, né, problemas. Quando o supervisionado não se sente capaz, ele se acha aquém daquela situação, né? Ele acha que ele não tem conhecimento suficiente, ele tem receio, né? Ele tem uma trava de se reportar ao supervisor. Em contrapartida, muitos também podem ter medo do fracasso. Enquanto o supervisor pode ser bom ou não. Isso aí. Ele não se sentir à vontade com o supervisor, não ter uma relação, às vezes, muito boa também. É uma situação, são situações que realmente podem acontecer, que levam aí o analista a não levar casos, né, que não sejam ótimos para o supervisor. Na verdade, seria interessante que o supervisionado, né, ou supervisionando, nem subestimasse e nem superestimasse quando ele entra na relação com o supervisor. Ele não sabe mais que eu não sei menos que ele. E vamos para frente, porque eles vão se completar. Aí é uma coisa é uma troca mesmo, é uma transferência, é uma troca de... Mas muitas vezes a reflexão é que o supervisor está no lugar do poder, né? Ele está no lugar do saber, né? Então, existe uma certa condição, né, no supervisionado que, às vezes, trava ele, né, de se reportar. Acredito muito nisso. Isso daí você vai ver principalmente supervisores de escola, né, Ângela? Onde não é exatamente a supervisão que a gente está falando aqui. É uma supervisão quase institucional. Acontece muito mesmo, Eric. Eu mesma já presenciei situações assim, de uma supervisão quase institucional, como você falou, que a gente se sente até meio acuado, né, em levar o caso, porque não é que o analista ele visse o supervisor como o cara, mas é porque o supervisor se colocava como o cara, né, e aí é complicado. Mais alguém, gente? Vou encerrar a gravação por causa do tempo das aulas. Se o supervisor tiver um ego muito forte também,
Fica difícil essa pergunta.